E chefes, belezinha? Tudo bem com vocês? Agradecer a todo mundo aí que está sempre participando do canal, dando uma força. Se você não deixou a sua força ainda, não me apoiou no like, deixa aí por gentileza. E também se inscreve se você não tiver inscrito, tá? E é o seguinte, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre um assunto que eu estava refletindo sobre ele agora há pouco, né? Acontece que eu conversei com um cara de consultoria e ele passou por uma circunstância com uma garota lá, que é uma ex-namorada dele, e etc, que ele convive com ela, né? E acontece que eles estavam passando por alguns desentendimentos e nós não estávamos conseguindo chegar numa conclusão sobre como agir. E não é tão simples assim, referente a vocês falarem para ele se afastar dela e sumir, porque no caso dele não tem como, eu não vou dar detalhes. Só que, independente dessa questão de que no caso dele seja algo mais específico, porque ele convive com a mulher e não tem para onde fugir, né? Eu consegui encontrar um caminho para ajudá-lo, que eu quero compartilhar com vocês, que pode servir para vários homens de um modo geral, mesmo os que estão não passando por todo o contexto anterior que ele está passando, mas pela situação específica que foi aonde eu passei a dica para ele, que eu vou agora compartilhar com vocês. Se você já não passou por isso, é bem provável que você às vezes possa estar passando ou você vai passar um dia, né? E o que acontece, rapaziada, é que, sinceramente, né, eu gosto desse tipo de vídeo, porque faz tempo até que eu não trago, entre aspas, uma Red Pill ofensiva para vocês. Isso aqui não é PUA, tá? Vocês vão perceber que não é PUA. Envolve cheat test, mas não é PUA. Cheat test é uma dinâmica do PUA que eles identificam o que é, explicam como você passá-lo, né, de diversas formas. Principalmente, eu não lembro agora pelas principais formas, mas eu tenho um vídeo de cheat test que eu explico. Se eu não me engano agora, salvo o engano, né, que eu consigo puxar de cabeça, exagero, ironia talvez, ou você ignorar. Para quem não sabe, você passa no cheat test basicamente mostrando o valor. A mulher está tentando descobrir se há valor em você ou ela está tentando esconder, ocultar algo que existe dentro dela a seu respeito. Muitas vezes ela vai esconder isso de uma maneira através do desrespeito. Então sim, o cheat test ele chega a ser um desrespeito, mas é claro que existem níveis, né? Dependendo do que a garota fizer, não é claro assim que ela está desrespeitando você de maneira muito grave. Normalmente é bastante leve, mas não deixa de ser um desrespeito. O que eu quero dizer, rapaziada, é que nem sempre todo desrespeito é um cheat test, mas o cheat test normalmente é sim um desrespeito, não é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre o desrespeito e o cheat test? No cheat test há um desejo por você oculto, há um interesse por você, quer dizer que ela está interessada, há um tesão enrustido. Por isso que eu já falei para vocês que se você está recebendo o cheat test, você deveria agradecer, porque quer dizer que a garota está interessada e ela está identificando e tentando medir o seu valor ou achar motivos pelo qual ela não deve estar interessada mais, tá bom? Ou, na verdade, porque ela deve deixar de se interessar ou passar a perder interesse por você ou confirmar o motivo pelo qual ele está perdendo. Então eu já falei que o cheat test é um bom sinal. Se a mulher está te testando, quer dizer que ela ainda está interessada, basta você passar. Só que nesse caso, não necessariamente, rapaziada, você vai passar nesse cheat test, você vai desarmá-la. Como eu falei pra você, ela vai estar armada com desrespeito para esconder algo que há oculto dentro dela. E você vai precisar desarmar esse desrespeito para identificar e expor isso que está, esse desejo, esse tesão enrustido que ela está escondendo. Você vai desvendá-lo, você vai colocar na mesa, você vai colocar ele em exposição. É isso que eu quero dizer. Normalmente, rapaziada, existem alguns pré-requisitos para que isso aconteça. Principalmente, tá? O término entre vocês deve ter sido naquele modelo que eu expliquei normalmente, como por exemplo no caso da Tânia e do Tyrone. Lembra que eu falei para vocês que a Tânia e o Tyrone eles se davam muito bem sexualmente, mas se desentendiam muito não sexualmente? Essa é a questão. Porque a maioria dos términos que acontecem com os homens de modo geral acontecem pelo outro sentido, acontecem pelo famoso polo feminino, onde o cara acaba sendo beta demais e acaba perdendo a frame masculina ou a frame alfa, chama como você quiser. Consequentemente, se ele perdeu a frame alfa, significa que normalmente a relação sexual entre eles já está um bagaço, já foi para casa do chapéu, se não está muito ruim, ela completamente sabotou o sexo, que é isso que acontece normalmente quando o casal está prestes a terminar. A mulher ela acaba cancelando a relação sexual, aquilo que eu digo, né? Antes da mulher sair de corpo do relacionamento, ela já saiu sexualmente, sentimentalmente muitas vezes e psicologicamente. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o sexo entre vocês ele ainda estava muito bom, mas vocês terminaram às vezes até abruptamente por outras questões não sexuais acima de tudo. É aquele modelo que eu indiquei que o cara às vezes estava sendo alfa demais. Então, uma das características, rapaziada, para você identificar se realmente é um cheat test ou se ela está se desrespeitando, não tem como, é o que eu falei, não tem como ler o pensamento da pessoa. Nem eu vou conseguir, nem vocês. Eu sou careca, mas eu não sou o professor Xavier, eu já falei, né?
A minha cabeça é branca e redonda, mas não é uma bola de cristal. Então, assim, é o que eu tô falando. Alguns indicativos aqui. Ela que inicia a interação, ou ela que procura querer conversar contigo, por exemplo, para tentar uma reconciliação, ou ela que inicia a agressão. Tá? Agressão verbal nesse caso, né? Normalmente isso vai acontecer onde ela vai falar coisas, ela vai trazer o passado à tona. Então, mesmo que ela diga pra você, não penso mais em você, não gosto mais de você, esse tipo de coisa, como foi no caso desse camarada, por que ela tá falando sobre isso então? Se você realmente não tivesse mais sentimentos pela pessoa ou desejo por essa pessoa, você seria o quê, rapaziada? Indiferente. Você não agiria de uma maneira emocional, mesmo que num sentido negativo. Quando você, o oposto de amor é indiferença, não é o ódio. Né? Então, se ela está reagindo com ódio ou com raiva, quer dizer que há alguma coisa ainda dentro dela por você. Mas nesse caso não é você que vai iniciar a interação, porque se você iniciou, se você buscou a reconciliação, por exemplo, você já está validando ela, você já está indicando que você quer tentar algo, você quer tentar que aquilo dê certo novamente. Consequentemente, você está onde? Você está agindo de maneira submissa. Polo feminino. Consequentemente, você está tendo o mesmo comportamento que talvez às vezes seja o motivo pelo qual o relacionamento entre vocês terminou. É isso que eu quero dizer. Então não é você que vai agir de maneira submissa. Porque a mulher, quando ela tem desejo genuíno pelo cara, rapaziada, quer dizer que você está numa frame masculina. Então você precisa manter essa postura. Você tem que ainda ter essa postura masculina sob controle, em que você é o dominante nessa situação. Se você está pedindo para voltar com ela, se você tentar, de certa forma, descobrir esse desejo genuíno, por exemplo, tá? Que é o que ele poderia fazer, que ele não deve, porque assim é um ato submisso, de carência às vezes e desespero, né? Feminino, pedir para voltar, ou falar que eu tenho desejo por você, por exemplo. Vamos supor que a mulher tem desejo por você, e você, ao invés de tentar desarmá-la, que é o que eu vou passar para vocês, vou explicar como você faz, né? Você fala, eu tenho desejo por você. Eu ainda tenho atração sexual por ti, digamos assim. Você não está desarmando ela. Você não identificou que ela tem por você. Você não expôs isso, entendeu? Você está revelando o que você tem nela. E tentando, lógico, uma reaproximação. Consequentemente, você está na posição submissa e ela está na dominante. Porque nesse caso, por que eu estou falando que isso é relevante, rapaziada? Porque no caso dessas mulheres, normalmente, elas serão muito masculinas. Por quê? Por que elas fazem isso, tá? Elas vão agir assim, essas mulheres especificamente, nessa ocasião, porque ou elas são orgulhosas demais para querer dizer, para te validar e falar que ela tem desejo sexual por você, consequentemente ela tá te validando, entendeu? Você que tá agora na segurança, ela tá na insegurança. Opa, ela mostrou as cartas do jogo dela, entendeu? Ela tá escondendo as cartas, ela tá trucando, sabe? Poker. Ela tá falando para você, eu tenho full house, eu tenho full house, eu tenho full house. Ela tá te falando. Né? Só que se ela não tiver o full house, se ela tiver mesmo desejo genuíno por você, ela está blefando, entendeu? Essa é a questão. Então, como eu estou explicando, nesse caso aqui que ela está agindo dessa forma, pode ser por orgulho, pode ser por medo de te validar, de não te querer te colocar numa posição de superioridade, talvez por medo de que talvez você não tenha mais desejo genuíno por ela, mesmo que ela tenha, e isso não seja recíproco, e ela fique decepcionada e frustrada. Esse é o segundo motivo. E o terceiro pode ser porque ela não queira, ela acha que ela é melhor do que você e ela não quer se diminuir a você. Porque o ato de correr atrás, de validar outra pessoa, rapaziada, muitas vezes é um ato de submissão e você você não está diminuindo o seu ego, mas você está aumentando o ego da pessoa. Se você está aumentando o ego dela está subindo e o seu não. Então, consequentemente, você foi diminuído, justamente você acabou sendo diminuído por si mesmo. Você se autodiminuiu, digamos assim. Mas não por você se diminuir, por você ter aumentado ela. Vocês estavam aqui, digamos assim, ou ela estava aqui, que quer que seja, né? E aí, consequentemente, você, validando o ego dela, você colocou ela numa posição de hierarquia superior a você. Relacionamento, ele é determinado por hierarquia, não tem pra onde correr, beleza? Então, nesse caso, é importante que ela seja uma viúva de alfa, rapaziada. Que a relação sexual entre vocês seja, durante todo esse tempo que vocês ficaram juntos, muito boa e que ela não tenha sabotado o relacionamento para que exista o desejo oculto. Se o sexo entre vocês já estava uma porcaria, não existe isso. Então, é importante você identificar se pela maneira que vocês se comportaram durante o relacionamento, essa mulher é uma viúva de alfa ou não, tá? O terceiro ponto é contato visual firme, constante e intenso. Se ela está olhando muito no seu olho, isso é um forte indicativo de atração sexual. Então, quer dizer que ela está te testando nessa ocasião. Como eu falei para vocês, rapaziada, você vai expor o desejo sexual que ela tem por você. Como? Acusando ela desse desejo. Você não vai falar que você tem por ela, entendeu? Você vai falar que ela tem por você. Então, se ela estiver ali te atacando, dizendo esse tipo de coisa, nessa circunstância, eu não gosto mais de você, por isso que a gente não dá certo, não sei o quê, e ela começou esse ataque você deliberadamente, sem você ter dito nada, por exemplo, muitas vezes pode estar sendo um cheat test e muitos caras não conseguem passar.
Eles começam a bater boca com a mulher. O que ela quer, nesse caso, rapaziada, é que você mostre que você tem controle emocional. Só que, como eu já falei, o cheat test ele acontece de maneira subconsciente. Não é que ela está fazendo propositalmente. Ah, eu vou testar ele e vamos ver como ele vai reagir. Entendeu? Não, ela faz isso de maneira subconsciente porque ela está defendendo o ego dela. Ela não quer se tornar vulnerável, mostrando para você que ela tem esse tesão enrustido. E a maneira que ela tem de proteger isso, às vezes, é de maneira negativa, entendeu? É de maneira negativa, tá chegando mensagem aqui para me roubar um raciocínio. É de maneira negativa ou agressiva ou masculina, como eu identifiquei. Quando você acusa ela por ter desejo por você, rapaziada, consequentemente, você não está validando ela, porque você está falando, você tem desejo por mim. Entendeu? Por você não estar validando ela, você não está aumentando o ego dela. E você, ao mesmo tempo, não está se diminuindo sendo submisso. Você está ainda na frame superior e dominante e masculina, que é o que, consequentemente, faz as mulheres terem atração pelos homens. Então, se há esse desejo enrustido nela, você vai o quê? Você vai acusar isso, para ver se ela vai sustentar o blefe. É muito provável que ela vai investir no blefe, rapaziada. É igual um jogo de pôquer. É muito improvável que ela vai tentar sustentar o blefe. E você não tem nada a perder. O máximo que ela vai dizer é não. Se ela começar a te atacar, falar, você é isso, você é aquilo, não sei o que, por isso que eu não tô mais com você, por isso que a gente não deu certo, esse tipo de coisa, por isso que nunca funcionou, entendeu? Você vai falar assim, você gosta de mim ainda, né? Você ainda tem desejo por mim, né? O máximo que ela vai dizer pra você é o quê? Não. Só que você não pode dizer isso de maneira agressiva. Ah, você que pensa em mim, você é louca por mim e tal. Como se você tivesse dolorido com isso. Você vai dizer de uma maneira masculina, consciente, baseada na lógica e controle emocional. Entendeu? Você gosta de mim ainda, né? Por isso que você age dessa forma. Você não conseguiu me esquecer, né? Se isso for verdade que existe isso dentro dela, esse desejo genuíno ainda, essa atração, é muito difícil, rapaziada, para as pessoas sustentarem uma mentira se elas estiverem, se o que você estiver expondo for verdadeiro. Eu estava vendo esses dias uma circunstância de uns caras, né, que eles cometeram um crime e tal. É muito interessante um canal que fala sobre isso que eu encontrei no YouTube. Dois caras que eles foram, dois psicopatas que eles apontaram com uma garota lá e tal, e eles estavam sendo investigados, né, interrogados por dois detetives na sala, e os caras têm toda a técnica de como conseguir tirar a verdade dos caras. Porque não adianta nada, mesmo que você está tentando incriminar a pessoa, eles precisam produzir provas, essas coisas, para conseguir acusar o indivíduo que ele fez aquilo, aumentar a pena, etc. Então não é simplesmente o crime aconteceu e vai que vai. Eles têm que tirar o máximo de informações da pessoa para saber onde está o corpo, etc. Então eles têm toda uma técnica. E uma das coisas que eles fazem é, depois de toda uma construção ali de conversas, eles acusam a verdade. Você fez tal coisa. Eu sei que você fez. Se a pessoa estiver mentindo, rapaziada, ela não vai conseguir sustentar a mentira. O corpo dela não vai conseguir manter aquela linguagem corporal autêntica, mesmo ela dizendo pra você que não é verdadeiro. O Metaforando explica muito isso, inclusive, entendeu? Se ela tiver esse desejo enrustido por você de verdade, ela não vai conseguir sustentar essa mentira se você apontar isso nela. Você gosta de mim ainda, né? Você tem desejo por mim ainda, você pensa em mim ainda, né? Você lembra do que a gente vivia, principalmente no quarto. Se houver isso dentro dela, ela não vai conseguir sustentar o blefe. Ela vai tentar, mas a linguagem corporal dela não vai resistir por muito tempo. E, consequentemente, o que pode acontecer é que ela vai começar a deixar, se ela se lembrar dessa atração sexual, isso vai começar a escapar na linguagem corporal dela. Provavelmente ela vai entrar numa posição feminina, se você conseguir não deixar que ela sustente o blefe, porque ela vai começar a pressionar você com isso, é mentira, não sei o quê. Você tem que se manter sob controle, você não pode entrar na famosa metanarrativa dela. Se você entrar na metanarrativa dela, ela vai inverter o jogo contra você. E aí você vai começar a entrar na frame de submissão. Então você tem que se manter na frame dominante dizendo, eu sei que você não tem full house. Eu sei as cartas que você está guardando. Eu sei que você está blefando. Se houver essa atração genuína dentro dela, é muito provável que isso vai começar a se manifestar e, consequentemente, ela vai entrar num polo mais feminino porque você está numa frame mais dominante. Você não está enfraquecendo o seu ego, muito pelo contrário, você está se auto-validando. Você está dizendo que você é foda, você tem desejo por mim, né? Você ainda sente tesão por mim, você lembra do que a gente vivia, entendeu? Você está dizendo que você é foda. Você está falando que a mulher tem atração sexual por você. Quer dizer que você está falando para ela te validar. Entendeu? Você está acusando que dentro dela existe uma validação a seu respeito. É isso que eu quero dizer. Então, consequentemente, não só você não está se diminuindo quando você fala que você tem atração sexual por ela, como também, ao mesmo tempo, você está se colocando numa posição mais dominante, hierarquicamente, masculinamente falando, superior. Porque você está dizendo que há uma validação dentro dela, a seu respeito. Quer dizer que você é um cara foda. E, consequentemente, como eu expliquei, é bem provável que você consiga expor essa atração genuína sexual que há dentro dela e, consequentemente, você está desarmando essa mulher, que muitas vezes é uma forma de você passar nesse cheat test que ela está camuflando em forma de desrespeito. E aí você não valida ela, você não acaba entrando no polo feminino e correndo atrás, e ela acaba desarmada porque agora ela não tem mais essa ferramenta de desrespeito para usar
contra você. E se esse desejo sexual estiver exposto, você vai começar a conseguir arrancar dela até chegar ao ponto que ela não vai conseguir esconder mais. Um abraço.